Olha, mas agora uma notícia triste. 5 dias após ser transferido para um hospital lá em São Paulo, o empresário alagoano Marcelo Barbosa Leite, de 31 anos, não resistiu às complicações causadas pelo tiro de fuzil que recebeu e morreu na manhã de hoje. Esse tiro teria sido disparado por um policial militar do 3º Batalhão sediado na cidade de Arapiraca. Eu vou ao vivo com a Maria Maciel nesse exato momento, porque a notícia é muito triste. Nós torcíamos que o Marcelo pudesse se recuperar, até para que ele pudesse voltar para o seio familiar e pudesse contar a história de como realmente tudo aconteceu. E a gente quer saber, Maria, como estão as investigações desse caso? A partir de agora, o Marcelo, infelizmente, não resistiu e morreu. Muda toda a característica agora a partir desse momento das investigações, é isso? Bom dia. Bom dia para você, Wilson. Exatamente. A gente tem algumas mudanças, sim, né? Primeiramente, antes de qualquer coisa, a gente deixa os nossos sentimentos aqui aos familiares, né? O empresário Marcelo Barbosa Leite estava internado em São Paulo há 5 dias, né? Depois de ter sido transferido, ele estava no Hospital Beneficência Portuguesa, que é um dos maiores complexos hospitalares da América Latina, mas não resistiu. A tentativa da família de transferir foi justamente por isso, para que ele tivesse a chance de salvar a vida do empresário, mas não aconteceu. A família se pronunciou agradecendo a todos pelas orações e também pedindo orações nesse momento para que a família suporte tamanha dor e assim a gente deixa também os nossos sentimentos. Agora, como é que fica, né? Como é que ficam as investigações com a morte do empresário? Aqui do meu lado está o delegado Sidney Tenório, que faz parte aí da comissão que investiga esse caso, para falar. Delegado, bom dia. Como é que fica então agora a situação, né? A gente tem primeiramente uma mudança na tipificação, né? Que deixa de ser uma tentativa de homicídio. Inicialmente a Polícia Judiciária também, né, lamenta bastante a morte do Marcelo, né? A gente sabe que era um jovem de 31 anos que estava lutando pela vida, mas que infelizmente veio a falecer. Inicialmente o que muda, Maria, é muito pouco com relação à investigação. A gente continua investigando um fato, né? O que realmente aconteceu naquela madrugada de domingo para segunda na cidade de Arapiraca. Com relação à tipificação, muda porque a gente passa a tratar agora assim. Existe uma questão muito truncada e complicada nessa situação. A gente teve realmente uma ação culposa do policial militar, ele teve realmente a intenção, né? Ou um dolo eventual, ele assumiu o risco ao atirar com a carabina 5.56, que é uma arma de grosso calibre, contra a traseira de um veículo em movimento. Então isso tudo a gente vai ser levado em consideração pela comissão, né? São 3 delegados, a gente vai levar isso em consideração ao final. Com relação à investigação, avançou um pouco mais, né? Nós na quinta-feira nós estivemos na cidade de Arapiraca, né? O delegado Felipe Caldas, juntamente com o cartório do núcleo de investigação, teve lá na cidade de Arapiraca, ouviu, né, mais 3 ou 4 pessoas que presenciaram a situação. Como eu falei, essa abordagem aconteceu na L220, ali em frente ao batalhão, o 3º Batalhão da Polícia Militar. Então, assim, tinham pessoas que presenciaram essa abordagem, então elas são bem conclusivas com relação ao que aconteceu de fato. Aconteceu realmente que os policiais militares apresentaram na situação, né? O empresário estava armado. Essa situação é contestada pela família. A família disse que não. Os policiais militares apresentaram, inclusive, um revólver na Delegacia Regional de Arapiraca durante a madrugada, quando apresentaram a situação. Houve realmente, apontaram uma arma de fogo, foi por isso que eles atiraram. Uma série de questões estão sendo levantadas pelas testemunhas, né? Estão sendo indagadas a ela isso. Algumas já foram esclarecedoras de algumas situações. Agora, é claro que a gente também vai ouvir, né? Está marcado para ouvir essa semana ainda aqui em Maceió. Eles vão ser ouvidos aqui em Maceió, vão ser apresentados pelo comando do 3º Batalhão aqui na sede da DEIC, para ouvirmos 6 policiais militares, né? Inclusive o autor do disparo, né? A gente sabe que um deles estava com a carabina 5.56 e ele vai ter que esclarecer o que tudo aconteceu, né? Eu espero, né? A comissão espera que os policiais militares contem realmente o que aconteceu. A gente sabe que cada um vai responder de acordo com o que fez, né? A gente quer saber primeiro como é que foi a abordagem, segundo, havia uma arma de fogo, terceiro, por que foi dado esse disparo. É mais ou menos o que a comissão quer saber, e não só a comissão, como a sociedade lagoana inteira. Nesse caso, é válido uma reconstituição do que aconteceu? Isso vai ser feito? Não, isso aí foi uma determinação judicial, inclusive, né? O doutor Rômulo Vasconcelos, que é o juiz de Arapiraca que está com esse caso. Então, logo ele recebeu e soube dessa situação por parte dos familiares, que é uma família tradicional de Arapiraca, também contestou, né? Disse logo de cara que o Marcelo não usava arma de fogo. Então, assim, aí ele determinou que fosse feito pelo IC, deu prazo de 20 dias, o IC pediu a prorrogação desse prazo, alegando que é preciso que haja versões conflitantes, porque senão seria meramente
é colocar em laudo o que os policiais militares estavam falando. Agora, com a oitiva dessas testemunhas, né, dessas 5 testemunhas que presenciaram o fato, a gente deve encaminhar esse material para o IC, né, juntamente também com o depoimento dos policiais. A IC deve marcar, a gente espera que ainda para esse mês, que a gente tem um prazo para a conclusão das investigações, para que a gente faça a reprodução simulada, que vai ser bastante importante, não só para a Polícia Judiciária, como o Ministério Público, também pelo Poder Judiciário, para poder definir o que realmente aconteceu. Nesse caso da reconstituição, participam aí as pessoas, testemunhas também, familiares, como é que funciona? Isso, participam as testemunhas, né, assim, inicialmente as testemunhas, lembrando que alguns policiais também são testemunhas do fato, né, a gente sabe que o disparo foi dado por um deles, pode ser até que outros sejam também, venham a ser responsabilizados por uma possível fraude processual em ter colocado uma arma de fogo numa situação que ela inexistia. Né, então, assim, a gente vai ouvir, vai participar os policiais militares, né, esses, claro, não são obrigados, porque são investigados, né, ninguém é obrigado a participar de reconstituição quando é investigado, né? Mas com certeza as testemunhas, né? Os peritos fazem com base em cada depoimento, eles fazem bastante conclusivo, né? É feito vídeo, é feito foto, é feito inclusive, usam o carro para ver se realmente a questão das perfurações, o veículo Creta está na cidade de Arapiraca, né? Para ser periciado também, então assim vai ser bastante conclusivo, a gente espera que dessa reprodução saia um laudo bastante significativo. Ok, obrigada então pelas informações. Então, como a gente viu, o delegado falou, essas investigações já avançaram bastante, agora aguardar então o dia dessa reconstituição. Falando ainda da morte do empresário, estava marcado para esta terça-feira um protesto de amigos e familiares, justamente cobrando uma maior celeridade aí nas investigações a respeito dessa morte, né? O que não vai acontecer porque o Marcelo faleceu na manhã desta segunda-feira. O corpo do empresário ainda não foi trazido de volta aqui para o estado de Alagoas e também a família não divulgou ainda questão de dia e horário do velório e sepultamento. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também ao Dr. Sidney Tenório pelas explicações. Vamos aguardar. Tem muita história para ser ainda desvendada aí. As investigações estão avançando e nós vamos acompanhar de perto. O que é uma pena, como nós falamos, os nossos sentimentos aos familiares do Marcelo, né? Lutaram até as últimas forças, assim como ele também lutou para sobreviver, mas infelizmente não resistiu e nos deixou. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais informações e mais detalhes aqui no nosso Fenômeno. Fique alerta.